devocional diária do dia 28 de julho. Ontem eu disse dia 27, hoje, dia 28 de julho, devocional diária. Iniciando essa devocional, eu quero deixar aqui uma frase para esse dia. Não coloque limite nos seus sonhos. Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé. Fé é algo sobrenatural, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, muitos alcançaram em Deus, alcançaram de Deus, com Deus, maravilhas, alcançaram bom testemunho. Tiveram ali momentos difíceis, assim como todos nós enfrentamos tempos difíceis, enfrentamos momentos em nossas vidas parecendo não ter saída. Mas quando olhamos para alguém que deixou o seu exemplo para que viéssemos a seguir, isso nos motiva a cada dia. Muitos não têm dado essa atenção a uma palavra vinda do coração de Deus. E o que Ele espera de mim e de você é apenas que o reconheçamos, que Ele se entregou naquela cruz por amor de mim, por amor de você e de toda a humanidade. É algo para pensarmos. Essa devocional diária de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículos de número 67 e 68. Porém, o título em que encontra esse versículo, na parte que é a partir do versículo de número 57, onde Jesus perante o Sinédrio. Então, Jesus está ali diante do Sinédrio. Ele veio, estava cumprindo, praticamente já tinha ali cumprido a sua missão. Mas, na verdade, ainda faltava algo para ficar de verdade, de fato, completamente consumado, que seria o momento dele se entregar naquela cruz. Muitos dizem que mataram Jesus. Na verdade, o crucificaram, mas ele o entregou, porque ninguém teria condições de matar a Jesus. Eu vejo dessa forma, e de uma forma onde ele é Deus, ele tem o controle, mas ele assumiu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, envia o teu Filho a este mundo. Ele enviando o teu Filho a este mundo para nos salvar, pois ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam. Os sãos não precisam de médico, não é verdade? Por isso não vão no médico. Ele veio para os doentes. E quem são esses doentes? Doentes somos nós
que precisamos de Cristo. E Ele veio para nós. E nós, por entendermos que estávamos doentes tal, para que você entenda, não fisicamente, e sim espiritualmente. Esta é a grande verdade. Mas nós vamos ver qual foi, como Jesus foi colocado diante desse sinédrio. Olha o que acontece. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Interessante que Pedro, sendo discípulo do Senhor, um dos discípulos do Senhor Jesus, a Bíblia menciona Pedro seguia Jesus de longe. E olhando nos dias de hoje, quantos têm servido ou seguido a Jesus à distância, não se aproximando daquele que tem todo o poder e nos garante que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos estão seguindo a Jesus à distância? E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poder entregá-lo à morte. Eles procuravam um falso testemunho, porque não tinham como encontrar um testemunho verdadeiro de que Jesus era o que eles estavam dizendo que eram. E esta não era a verdade. Olhando para essa palavra, nós vimos e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram duas e disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo diante dessa testemunha, que até então foi uma deixa que encontraram, foi uma pega que encontraram para poder ali o crucificar. Olha só, perdi um versículo aqui, irmãos. Louvado seja Deus, 57. É o versículo 57. Procurar uma deixa. A devocional de hoje está em Mateus 26, né? 26. Eu pulei aqui. Não sei o que eu fiz aqui, mas pulei. Então, um dos 12, oh Jesus, santo. Amados, diante dessa colocação de Jesus estar diante do sinédrio e encontrarem uma testemunha falsa
procurarem várias testemunhas e ao terem encontrado alguém que, oh meu Deus, Jesus querido, não estou achando versículo, misericórdia, olha só. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe. É aqui, ó, que eu parei. Olha só, não pode colocar a mão aqui no... Eu já estou tentando fazer pelo celular, que estou com dificuldade de ler na Bíblia. Aí está fugindo, se eu colocar a mão, está fugindo direto aqui onde eu quero meditar. Está difícil eu deparar, tem que ser na Bíblia mesmo. Com toda dificuldade, eu gostaria, encontrei um aplicativo aqui da Bíblia, então para me ler com mais facilidade. As letras ficam bem maiores e então eu não posso colocar a mão ali em certo lugar que ela volta, né? E disseram a testemunha, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram 2 e disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como dissestes. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Olha o que encontraram em Jesus, dizendo que ele tinha blasfemado. E nós sabemos que esta não é a verdade. Esta não é a verdade. Porém, eles estavam procurando uma forma para o crucificá-lo. E esta foi a pega que eles encontraram, onde o sumo sacerdote, ele rasga suas vestes, ele fica de uma forma onde ele fica rasgando as vestes. Para mim, ficou furioso. Ele ficou furioso, rasgando as suas vestes, dizendo: blasfemou, você blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Eles já estavam querendo fazer isto. Eles já estavam querendo fazer isso, e Jesus sabia para que veio. Jesus sabia para o que veio.
ele teria que cumprir a sua missão caso ele parasse. O que seria de mim? O que seria de você? O que seria da humanidade? Embora a humanidade, olhando para a palavra de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é uma realidade. É uma realidade diante da palavra de Deus. Nós vemos isso com todos os dias. Ninguém falando no mesmo tom. Ninguém falando no mesmo tom, 15 minutos. Então, uns lhes cuspiram no rosto, onde é a devocional diária do dia de hoje. Uns lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos. E outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Então uns lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ele sabia, ele sendo Deus, ele sabia quem o tinha batido, mas ele estava ali para cumprindo. E nós, olhando para essa reflexão da devocional diária do dia de hoje, o que nós podemos tirar para nossas vidas? O que nós podemos tirar para nossas vidas? Dá para imaginar o próprio Deus de joelhos diante de homens que ele veio para salvar. Dá para imaginar o próprio Deus de joelhos diante dos homens que ele veio para salvar. Ele estava de joelhos diante daqueles homens que ele veio para salvar. É para nós pensarmos, é para nós refletirmos completamente nessa palavra tão gloriosa, tão especial, onde muitos têm desprezado não somente a palavra, mas desprezando a palavra, está desprezando o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que rendeu aos pés daqueles que ele veio para salvar. Olhando dessa forma, olhando desse jeito, sendo condenado sem ter cometido crime algum, depois, sem crime algum, depois apanhar, ser esbofeteado e ser cuspido? Você já imaginou? Pois cuspiram nele, batiam nele e pediam para ele adivinhar quem foi, para provar que ele era Cristo. Mas ele não fez. Mesmo sabendo, ele não tinha que fazer isto, pois ele veio para cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Pois na plenitude dos tempos, o Senhor envia o teu Filho, e ele vem, e ele veio, e agora ele voltará. Porém, para que ele adivinhar, foram colocados. Não dá para imaginar, mas foi real, o pior. Jesus passou por isso e muito mais.
E ainda nos dias de hoje tem pessoas que vivem suas vidas e nem sequer se importam com Jesus, com o que Jesus fez por elas. Essa é a realidade. Muitos não se importam com o que Jesus fez por elas, vivendo na ignorância, vivendo de forma como se não precisasse, dependesse de Deus, vivendo de forma como se não dependesse de Deus. É muito cruel. Então, o que nós precisamos fazer é agradecer a esse Deus. Agradeça sempre a Deus pelo seu amor e fale desse amor para as outras pessoas. Fale desse amor para outras pessoas. Essa é a melhor maneira de retribuir a Deus o que Ele fez por nós. Esta é a melhor maneira de retribuir a Deus o que Ele fez por nós. E você pode fazer com uma simples oração. Você pode fazer com uma simples oração. E aqui eu vou colocar um ponto final para mim não me estender. Estarei indo para o YouTube, para o Facebook. Agradecendo a você que está me acompanhando pelo YouTube. Eu sei que não são muitas pessoas, mas aqueles que estão acompanhando e que estão indo até o fim, que Deus lhe abençoe. Eu estou apresentando a sua vida diante desse Deus. E por isso nós devemos estar intercedendo um pelo outro, pois esse Deus, Ele espera somente isso de nós. Então, por isso, com a frase que iniciei, eu vou terminar. Não coloque limites em seus sonhos. Coloque fé. Fé de que esse Cristo que entregou lá naquela cruz, Ele tem bênçãos especiais para você. Creia nisto. Creia nisto. É uma palavra de motivação para você. Talvez você é aquele que se encontra cabisbaixo, desanimado, sem direção, sem saber para onde ir. Vá para os pés de Jesus. Coloque diante dele, lance sobre ele todo o vosso medo, todo o seu medo, toda a sua ansiedade, tudo aquilo que está te afligindo. Coloque diante dele. Ele, no seu tempo, ele vai te exaltar. E você vai perceber que você só precisava de Jesus. É o que a humanidade precisa. Somente de Jesus. Tendo Jesus no coração, vivendo com Jesus uma vida de integridade com Ele, você pode passar pelas dificuldades que for. Saiba de que Ele está contigo. Ele está contigo. E o nosso Deus, Ele disse: não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Então você pode fazer uma breve oração diante do Senhor. Você pode dizer para Ele: ó Deus, ó Senhor nosso Deus, Senhor, não tenho palavras para agradecer o seu amor por mim. E o sacrifício que Jesus fez na cruz para me livrar do pecado e me trazer salvação. Era eu quem devia estar lá, mas o Senhor morreu no meu lugar
Perdoa pelas vezes que deixei de falar do seu amor para que outras pessoas também sejam salvas. Ó Senhor, que Ele agora em diante, ou que essa pessoa, e que de agora em diante eu abra minha boca para anunciar os seus grandes feitos para aqueles que precisam de Ti. Ó Senhor, encha-nos com o Teu amor, com a Tua bondade. Dá-nos um coração puro, renovando dentro de nós um espírito reto. É a orientação do Teu servo Davi. Por isso, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, Senhor, pedindo perdão pelos meus e os nossos pecados. Somos falhos, infiéis, porém o Senhor permanece fiel. Muito obrigado no nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso dia, um ótimo final de semana, hoje sábado, dia 8 de julho de 2023. Meiamos o ano e já estaremos findando mais um ano. E o Senhor está te dando oportunidade. Hoje é o dia de você parar, olhar para dentro de você e entender que sem Jesus não dá. Que Deus abençoe. Ótimo final de semana e até amanhã, Deus assim permitindo. Amém? Fique na paz. Bom dia.